Olá, Teresópolis. Eu sou Nelson Filho e este é o programa OAB em Foco. No programa de hoje falaremos sobre a imprensa nos tribunais, o rádio, a televisão, jornais, o direito de resposta. Para isso, trouxemos para o programa de hoje o jornalista Anderson Duarte, da TV Diário, o advogado Dr. Carlos Adalto e, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Maurício Mendes, da Comissão de Imprensa. Faremos um pequeno intervalo e voltaremos em seguida com o nosso debate. Até já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Em abril do ano passado, em abril de 2009, o STF declarou a inconstitucionalidade da lei de imprensa, baseada principalmente no fato de ter sido uma lei criada no período da ditadura. Vários foram os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Uma delas é o vácuo legislativo que se criou, uma vez que não existe mais lei regulando os atos, as manifestações dos repórteres em jornais, rádios e televisão. Dr. Carlos Adalto e Dr. Maurício Mendes, o que podemos falar em relação à lei de imprensa e sua ausência hoje numa regulamentação direta? Eu queria cumprimentar todos os espectadores da TV Diário, os membros da mesa. A grande modificação da declaração de inconstitucionalidade da lei de imprensa, que veio a partir de um pedido do Partido Democrático Trabalhista, o deputado Migo Teixeira, que teve essa iniciativa, foi criar uma situação, justamente como você falou, de vácuo legislativo. Hoje nós não temos um diploma específico regulamentando a atividade e a liberdade de pensamento. Esse argumento que foi trazido, de que a lei era incompatível com a Constituição, tão somente porque ela era do período da ditadura, no nosso entendimento, era um argumento falho. Né? A lei foi considerada inconstitucional pelo voto de 8 ministros do STF, que consideraram ela totalmente inconstitucional. 2 ministros, o ministro Gilmar Ferreira Mendes e a ministra Ellen Grace, consideravam a lei inconstitucional, mas aproveitavam uma parte da lei, que era a parte que dizia a respeito do direito de resposta. E o ministro Marco Aurélio Mello, acompanhando o entendimento da Federação Nacional dos Jornalistas, que a Federação Nacional dos Jornalistas, que em tese os jornalistas seriam as pessoas mais interessadas na lei, a Federação Nacional dos Jornalistas, fazendo o uso da palavra, lá fazendo sustentação oral na data do julgamento, defendia que a lei de nada tinha incompatível com a Constituição. E o ministro Marco Aurélio Mello votou nesse sentido. O efeito principal hoje é criar uma situação de insegurança, porque toda vez que nós não temos uma lei definida regulamentando uma situação, a gente não sabe de forma clara de que forma ela será decidida, essa situação será aplicada. A gente sabe que pelo Código de Processo Civil, o juiz não pode deixar de sentenciar sob a alegação de vácuo legislativo, sobre a situação de ausência de leis. E o que acontece hoje? Hoje acontece que os casos práticos, as situações concretas, a Constituição garante o direito de resposta, mas o exercício desse direito de respostas é regulamentado na lei de imprensa. E o que se desloca hoje? Se desloca uma situação que antigamente era definida pelo legislador, para hoje ser definida pelo juiz. Isso, por um lado, pode ser positivo, porque nós temos um país extremamente grande, heterogêneo, e a gente não pode dar o mesmo tratamento legislativo de uma emissora como a Rede Globo, para uma emissora nacional, ou de um jornal como a Folha de São Paulo, e um jornal do interior do Nordeste, ou do interior do Amazonas, ou mesmo de uma cidade, comparando uma broadcast com uma Globo e uma TV local. Mas, por outro lado, você também fica refém dos entendimentos dos magistrados, o que pode ser um problema. A grande virtude da lei é dar segurança jurídica, você estabelecer regras claras daquela situação. Doutor Maurício, desculpe, mas quando o senhor fala de dar um tratamento diferenciado, não se pode dar o mesmo tratamento a uma Rede Globo e uma TV do interior do Nordeste. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor a situação, porque um crime cometido de calúnia no Nordeste parece que tem o mesmo peso de um crime de calúnia cometido no Rio de Janeiro e seja pela Rede Globo, pela SBT, Record ou TV Diário, qualquer uma. Não é verdade? Sim, quando falamos de crime, sim. Agora, quando nós falamos de direito de resposta, por exemplo, o efeito numa cidade do interior é uma coisa muito mais fulminante, eu digo assim, da proximidade das partes,
do que isso acontecendo num jornal como, por exemplo, o Globo. Vou citar como exemplo. Você está falando da amplitude da... Sim, a gente não fala só de TV, não fala só de crime. Certo. O que a gente lida sempre é com defesa da honra. Então, pelo menos é o que o Adalto pode até falar isso de uma forma mais direta, mais cotidiana. Então, por exemplo, eu tenho um jornal semanal, um jornal que fica, a gente chama até de outdoor de banca. O jornal do interior, em regra, a periodicidade dele é semanal, diferente do jornal diário. Então, eu chego num jornal semanal e faço uma notícia que ataca a honra de uma pessoa. Para eu exercer esse meu direito de resposta na próxima edição, ele vai ficar durante uma semana estampado na banca. Se eu peço o direito de resposta imediato, se o juiz às vezes leva um tempo para decidir, é mais uma semana que isso vai levar. Isso numa cidade pequena, você levar 14 dias para você rebater uma acusação inverídica, isso provoca um efeito nefasto. Por quê? Porque, primeiro, a retratação ou a reconsideração daquela notícia nunca tem o mesmo impacto do que o mal que foi causado da primeira vez. Em segundo lugar, ficou 7 dias exposto ali, ainda que seja garantido, como é garantido pela lei de imprensa e é garantido pela Constituição, o direito de resposta proporcional ao agravo, o direito de resposta não foi suprimido, porque ele tem sede constitucional, a lei de imprensa exercia a sua regulamentação, nunca recupera da mesma forma. Por isso que eu digo, a lei, da forma como o nosso federalismo hoje é feito, que concentra a produção das leis quase todas, na União, você não pode, você acaba atropelando, de certa forma, essas particularidades. Então, sob esse aspecto, a lei é positiva, porque se o juiz tiver, deixar para o juiz decidir é positivo, porque se o juiz tiver a sensibilidade, o juiz pode dar mais celeridade à resposta, você pode liminarmente conceder a resposta, você pode até, fazendo uso aí não da lei de imprensa, mas do Código Civil, pelo direito da personalidade, fazer uso da tutela inibitória que mandar recolher o jornal. Mas causa insegurança porque você não tem uma regra clara, uma regra definida. Doutor Maurício pode falar muito bem disso, porque além de ser advogado, ele é jornalista. Mas e a visão do doutor Carlos Adalto? Como o senhor vê essa declaração de constitucionalidade? De certa forma, eu concordo, quase que em gênero, número e grau com o colega, só fazendo algumas, não é nem ressalvas, ressaltando alguns pontos. Por exemplo, hoje, com esse vácuo legislativo e ficando literalmente nas mãos dos magistrados a decisão sobre direito de resposta, sobre a possibilidade de se recolher ou não jornais, ou se impedir que matérias sejam divulgadas, nós estamos voltando, sim, ao contrário do que nós tínhamos na época da lei de imprensa, nós estamos voltando à época da ditadura, à época da repressão, à época da censura. Existem casos, inclusive aqui em Teresópolis, em que magistrados determinaram que as matérias, antes de irem ao ar, fossem passadas pelo crivo do magistrado. Houve casos em que foram proibidos de se tocar, e não só em Teresópolis, a gente tem notícia disso em vários locais, inclusive com grandes jornais, como foi o caso do Jornal Estado de São Paulo. Ficou meses proibidos de se manifestar, de sequer citar o nome de uma determinada pessoa. Eu acho que isso sim é antidemocrático, isso sim é anti a liberdade de imprensa. Então, esse vácuo que a gente se encontra, a gente está literalmente entregue nas mãos dos magistrados. Não basta você ter um bom direito, você tem que ter um bom direito e um bom entendimento com o magistrado. A verdade é essa, por mais imparcial que ele seja, sempre existe aquela visão pessoal na qual ele, não tendo um limite legal, ele pode até extrapolar, segundo seu entendimento pessoal, extremamente para garantir o direito de um, extrapolar e ultrapassar, negar o direito de outro. Eu acho extremamente perigoso. Mas isso está acontecendo em Teresópolis porque me parece um pouco contundente isso que o senhor falou. Porque, olha só, a gente sabe que o direito não pune o planejamento. Vamos assaltar um banco? Vai punir o que aí? Não pode falar e acabou. Tá certo? Se pune a execução. Quer dizer, uma pessoa querer ver o que vai ser divulgado, mas que ainda não foi divulgado, quer dizer, é uma possibilidade, até o momento em que isso vá para a rua,
O agente ele pode desistir, não vou colocar isso na rua. Mas também é dado ao indivíduo o direito de correr o risco. Não, eu quero falar isso, eu vou falar isso e eu assumo a responsabilidade sobre o que eu vou falar. E aí sim, porque o ato do magistrado, ele tem que ser provocado. Ele não é um ato preventivo. Estou errado, doutor Maurício? Ele tem que ser provocado. O ato tem que ser feito e depois o juiz provocado ele dá a sentença. Não, de fato já existe, se eu não me engano, uma ou duas decisões aqui em Teresópolis em que a determinação não foi meramente de não se, como já ocorreu em outros lugares do país, de não se falar sobre determinada pessoa ou determinado assunto em determinado órgão de imprensa, mas sim que se aquele órgão de imprensa pretende falar alguma coisa sobre determinado assunto ou sobre determinada pessoa, que a matéria seja colocada inicialmente à disposição do magistrado para que ele decida se pode ir ao ar ou não, ao ar ou seja divulgado. Deixa eu fazer um complemento. A situação de impedir determinadas publicações, ela é prevista, ela pode existir, ela não pode existir em abstrato, ela existe no caso concreto. Um exemplo... Nós temos, pelo magistrado? Pelo magistrado, a tutela inibitória funciona dessa forma. Então, o que a gente exige? Mas desde que ele seja provocado, sim, não, doutor? A decisão cabe ao magistrado, mas a parte... Sim, mas pelo que o doutor Carlos Adalto está falando, me parece que não é isso. Não. Devo ter me expressado equivocadamente, mas na realidade houve uma ação, o judiciário foi provocado... Claro. E a decisão liminar foi nesse sentido, de que antes que qualquer matéria fosse divulgada, passasse pelo crivo, eu diria pela censura do magistrado. Mas aí me parece que está certo, o doutor Maurício vai explicar, o que eu tenho exatamente a experiência que a gente conseguiu no exercício de advocacia foi a materialização da chamada tutela inibitória. Porque o que entende o judiciário às vezes? Porque isso... sempre com relação ao direito da personalidade. Sim. Se uma notícia for publicada, a tutela repressiva não vai ser suficiente para reparar o dano. Sim. Então, há casos que você se antecipa e inibe o dano. Isso é previsto na artigo 12, eu acho, do Código Civil, né? Artigo 12 do Código Civil, na defesa do direito da personalidade. Mas não é em abstrato, assim, qualquer matéria sobre determinado assunto tem que passar pelo crivo, não. A parte leva ao magistrado o que é receio dela. Olha, está havendo, existe um fundado receio que tal parte publique algo que é inverídico. Eu provo aqui que isso é inverídico, eu provo aqui que se isso sair, o dano para mim vai ser irreparável. E o magistrado, diante dessas situações, a possibilidade, a prática reiterada daquela empresa em atacar a honra daquela pessoa que pede, e a prova que o que vai ser publicado, primeiro, é inverídico, segundo, vai causar dano irreparável, o magistrado pode sim proibir a publicação. Você pesa dois valores constitucionais. Você pesa seu direito à honra, seu direito à intimidade e o direito de liberdade da pessoa publicar aquela situação. Na verdade, na tutela inibitória, o juiz não faz o julgamento do mérito se é inverídico ou não. Ele simplesmente pondera se aquela notícia for vinculada, qual o dano que aquilo pode causar se for inverídico, não é isso? Exatamente. Depois, no mérito, ele pode até permitir a publicação se depois o veículo de imprensa provar que a pessoa que pediu de forma equivocada. Agora, o que se pesa aqui é o seguinte: se aquela matéria, se aquela reportagem for ao ar, a pessoa não vai, o que eu falei de início, às vezes a reparação do dano não cobre o dano todo, né? Então, toma-se uma atitude preventiva para impedir que aquele dano seja instalado. Um caso emblemático, trazendo um caso concreto e não em Teresópolis, por exemplo, o caso da escola de base em São Paulo. Né? 1990. Eu não sei qual foi a data, mas 97, aquilo foi uma coisa que jamais vai ser reparada na vida daquelas pessoas. Para quem não acompanhou o caso, por vingança, uma família que tinha um filho matriculado em determinada escola acusou aquela escola os proprietários de promoverem abusos sexuais com as crianças. Aquilo foi veiculado como se fosse uma verdade absoluta. E, posteriormente, foi provado que era uma situação de vingança, uma situação de vindita, mas e a honra daquelas pessoas? Se tivesse a família perdeu tudo. Se tivesse o Código Civil valendo, se tivesse essa possibilidade, e a pessoa soubesse, a pessoa poderia se fazer do judiciário e fazer, não publique até que seja apurado. Tá. Na época não existia uma regulamentação nesse sentido.
né? O que só veio acontecer em 2003 com o Código Civil novo. O Código Civil antigo não fazia esse tipo de previsão de tutela inibitória. Mas, voltando ao nosso assunto, o caso citado ultrapassou esse limite de uma tutela inibitória. Não houve um fato específico, mas uma projeção para o futuro de uma decisão judicial. Uma previsão de que, futuramente, antes de se falar sobre determinada pessoa, passasse pelo crivo enquanto não fosse julgada a ação. E não sobre uma matéria em específico, não sobre algo concreto, um risco concreto de lesão à honra, de lesão à imagem daquela pessoa. Só complementando ele, falando, como nós falamos de hoje, o poder concentrado nas mãos dos magistrados, antes da gente passar a palavra para o Anderson, que vai falar sobre o perigo, né, o que hoje pesa sobre a cabeça do jornalista com a ausência da lei. Há uma tendência no direito hoje da concentração na mão do magistrado. Os estudiosos falam que o século XXI é o século do julgador. A gente já teve, na história, né, antigamente, o legislar, aplicar a lei e julgar estava concentrado na mão do príncipe, né, no Estado absolutista. Com a Revolução Francesa, isso se inverteu, houve uma separação dos poderes e concentrou-se a mão do legislador. O legislador é a coisa mais importante. A lei criou-se uma série de distorções, né? A autonomia contratual falava que as partes eram livres para contratar, as partes faziam trabalhavam sempre em pé de igualdade, e também criou-se distorções. Você vê que a lei aplicada por si só, falar que uma lei é justa, gerou distorções tão graves quanto o próprio nazismo. Na defesa no Tribunal de Nuremberg, a defesa dos nazistas era: nós estávamos cumprindo a lei. Ou seja, nós não poderíamos ser punidos por essa situação porque cumpria a lei. Então, deslocou do príncipe para o legislador. O que a lei exigia, se a lei existisse, a lei era justa. Depois do Tribunal de Nuremberg falava que não. A lei tem que existir, mas existem valores que são supralegais. A dignidade humana, a própria declaração dos direitos da pessoa, né? E agora isso se desloca o século XX foi o século quase que das ditaduras também, né? Depois deslocou-se para a mão dos militares. E o século XXI seria o século dos julgadores. A lei, pela técnica de cláusulas abertas, o próprio Código Civil é isso, deslocaria para o julgador para aplicar a lei de uma forma mais justa. Isso pode ser bom, pode ser positivo no que eu falei. Um país com uma dimensão como a nossa, você decidir o que é lesivo, determinados valores para o Nordeste são diferentes do Sudeste, são diferentes do Centro-Oeste, são diferentes do Sul. Mas há o problema de concentrar na mão do magistrado, né, um poder muito grande. O que nem sempre causa insegurança e, por vezes, como a Adalto falou, a gente fica sujeito a humores deste ou daquela pessoa. É bom deixar claro que o Dr. Maurício Mendes, além de advogado, além de jornalista, é o produtor do programa OAB em Foco. Eu ouvi dois advogados, né? Como o Dr. Maurício já antecipou, nós temos aqui a presença de um jornalista, quer dizer, um profissional da área. E antes eu queria fazer até uma pergunta pessoal, antes de fazer para o jornalista, fazer para o Anderson Duarte. Anderson, a profissão de jornalista é um pouco complicada, porque de fato você está dentro do estúdio, as matérias chegam e você divulga aquela matéria, tá certo? Na maioria das vezes, você mesmo não esteve lá, você não entrevistou e você não sabe a veracidade daquilo. Você confia nos colegas de trabalho, tá certo? No entanto, a responsabilidade de falar é sua. As ações que surgirem irão punir o Anderson Pessoa, né? Vai punir a instituição, a rede TV, mas o Anderson responderá criminalmente por aquilo que ele falar. Você tem receio disso, dessa sua profissão, Anderson? Pois é, Nelson. Como foi dito aqui, realmente você tem dois momentos nessa declaração de inconstitucionalidade da lei de imprensa. Primeiro, nós tínhamos o respaldo de uma lei. Quer dizer, essa missão árdua, ela não era tão árdua assim quando você tinha o respaldo da lei. Ou seja, você está trabalhando dentro da lei, você na faculdade estuda a lei de imprensa, você sabe o que você deve fazer ou não, ouvir sempre as duas partes, dar a mesma medida, o mesmo peso para que as duas partes possam se expressar.
Isso te dava um certo respaldo. O que eu vejo hoje, e que me causa muito receio, é realmente essa questão de você não ter mais um parâmetro e deixar as decisões, como o Adalto disse muito bem, um retrocesso a uma possível ditadura. Por que não uma possível ditadura? Porque no momento em que você tira esse argumento de inconstitucionalidade simplesmente por ser de um período da ditadura, ele é no mínimo absurdo. Mas nós sabemos, né, que não são só esses interesses por trás. Quer dizer, os grandes grupos de comunicação, né, as grandes empresas, elas acabam se beneficiando com a ausência dessa lei de imprensa. Né? A gente sabe disso. Os interesses políticos por trás dessas grandes empresas são maiores do que os interesses regionais. Bom, eu acho que o reflexo maior está no regional, como o Maurício disse bem. O reflexo maior está no regional. Né? As pessoas perdem esse parâmetro no regional. Os grandes grupos de comunicação dispõem de corpos de advogados, têm escritórios exclusivos de advogados para defender os seus profissionais. E o regional? E aquele jornalista que ia de ônibus todo dia para outro município fazer a sua faculdade e que veio para cá e que se sentia respaldado por uma legislação que agora não existe mais. Sequer seu diploma existe mais. Quer dizer, na verdade, o diploma existe, a formação continua. Não é mais exigido. O que o Leandro está reclamando é que você tinha uma faculdade de jornalismo e seria óbvio que um jornalista deveria passar por essa faculdade. Mas agora nem isso acontece mais. Então, essa falta de regulamentação ela acontece em todos os momentos da comunicação. Desde o repórter que está apurando na rua, desde o editor, até o apresentador, até chegar ao público. Né? Acho que esse movimento de produção da informação, ele vai ser, e está passando por um momento de adaptação. Nós temos hoje um jornalista bem mais contido, e isso é muito ruim. O Maurício é jornalista, ele pode dizer, você perde a tua liberdade de querer informar. Perde, é complicado, porque você realmente está sujeito a essas decisões. Se você tiver um magistrado que não gostou de uma reportagem sua, ele pode tomar a decisão que ele quiser. Que, em fato, é isso que acontece. Se o magistrado não for, por exemplo, com a cara do Anderson Duarte, ele pode chegar e condenar o Anderson Duarte. E aí eu não vou ter a lei para mim. A minha lei específica da imprensa, que tinha os seus defeitos, sim. Mas por que o retrocesso de acabar com a lei? Por que não adaptar a lei? Por que não... por exemplo, que audiência pública foi feita com o setor de comunicação? O mais engraçado, Anderson, que o maior interessado nessa lei, que é a ABIN, Associação Brasileira de Imprensa, foi contra a declaração de inconstitucionalidade. Quer dizer, o profissional queria manter a lei. O pior que isso, Nelson, hoje nós vemos aí no Congresso Nacional, antes que haja a apresentação de um projeto um pouco mais polêmico, essa comissão responsável por esse projeto convoca uma audiência pública. É a primeira coisa que é feita. Convoca uma audiência. Ninguém consultou os profissionais de comunicação sobre essa decisão. Foi uma decisão unilateral. E foi uma decisão unilateral que causou ainda mais decisões isoladas. Então, quer dizer, por que a classe não foi ouvida? Porque nós temos interesses muito maiores com essa inconstitucionalidade da lei de imprensa. Então, com isso, você deixa claro que o indivíduo Anderson Duarte tem receios do que falar extremamente, hoje. Extremamente. Porque a gente não sabe realmente, essa questão de você deixar o magistrado, a decisão por si só, ela é complicada. Eu não sei, a gente está falando de ser humano, né? O ser humano é inconstante, o ser humano é passível dessas decisões, né? Até impensadas, mas pensadas no calor do momento. Não que o magistrado vá agir dessa forma. Pelo contrário, a gente espera que o magistrado seja um cara que pense nas todas as variantes, mas a gente não tem mais esse respaldo. É difícil você argumentar o seu direito quando o seu direito é podado. É violado. Eu concordo, mesmo porque nós sabemos que a lei é um ato de interpretação. Existe o texto de lei
e existe o espírito da lei. O texto de lei é aquilo que está escrito. Um exemplo, proibido pisar na grama. Um exemplo simples que a gente aprende na faculdade. Esse é o texto de lei. Mas o espírito da lei é mais abrangente. Quer dizer, é proibido pisar na grama? Então rolar, deitar, plantar bananeira? Pode. Não. O espírito da lei, quando ele diz é proibido pisar na grama, abrange tudo. O fato de preservar a grama. Sim, abrange preservar a grama. Qualquer ato sobre a grama. E aí nós temos a figura do magistrado, que cada magistrado tem uma história de vida diferente. E na hora de julgar, isso tudo é levado em consideração. O que para uns é um escândalo tremendo, para outro magistrado é uma atitude aceitável. Então me parece que esse é seu receio. É estar diante de um magistrado que tenha uma consciência completamente diferente do jornalista. Nós precisamos fazer um intervalo comercial, voltaremos em seguida com a continuação do debate. Aguarde só um momento. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. No programa de hoje, estamos debatendo a declaração de inconstitucionalidade da lei de imprensa. O que isso acarreta para o profissional que trabalha com TV, rádio, jornal, que divulga, que leva até você a informação dos fatos ocorridos na sociedade. Doutor Maurício e doutor Adalto, nossos dois auxiliares técnicos hoje no programa, os advogados que vieram aqui com o compromisso de esclarecer o que mudou e como fica a atitude, os atos do jornalista hoje em dia. Doutor Maurício, o que o senhor pode falar em relação a isso? Qual o que regulava a lei de imprensa antes e como fica agora? Olha, há situações em que existe uma situação efetivamente de vácuo. O grande exemplo é o direito de resposta. O direito de resposta há a previsão constitucional, ou seja, a Constituição dá o direito, assegura o direito de resposta a quem for ofendido de sua honra e a sua imagem. Na lei de imprensa, essa situação era um pouco mais ampla. A Constituição, mesmo direito, né? A lei de imprensa regulamentava, não existe regulamentação, mas é o mesmo direito. Pelo seguinte, a lei de imprensa se fundava no desequilíbrio que existe em quem é dono de um meio de comunicação e a pessoa que não tem acesso ao meio de comunicação. Para reduzir essa desigualdade, ela garantia que a pessoa que se sentisse não só ultrajada na honra, ou não só numa notícia inverídica, mas também numa notícia truncada. Porque às vezes a notícia é dada de uma forma tão truncada que a pessoa, que o leitor pode ter diversas interpretações dela. Então o direito de imprensa, o direito de resposta, dava a possibilidade que aquela pessoa apresentasse a sua versão para o fato. Eu lembro até as decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, falava: direito de resposta não é pena. Justamente decorre do princípio da igualdade e da possibilidade daquela pessoa que não tem o meio de comunicação à sua disposição de dar a sua versão para o fato. O direito de resposta hoje está totalmente sem regulamentação. Antigamente a lei de imprensa dizia quem era o juiz competente, era o juiz criminal, o prazo para ele ser exercido, e o que deveria a pessoa fazer? Instruir no jornal, instruir com uma cópia do jornal. O rito processual como um todo, né? Sim, exatamente. Processualmente era regulamentado a lei de imprensa. Então o que a gente tem hoje? A gente tem o direito assegurado na Constituição. A Constituição assegura o direito de resposta, não se discute. O direito de resposta ele tem. Agora, como ele vai exercer esse direito de resposta é uma incógnita. Aí vem o que a gente falou. Diante do vácuo legislativo, vai variar de magistrado para magistrado. Vamos lá, doutor Maurício. Na prática, podemos dizer o seguinte. Por exemplo, Jornal Diário. Vai em sua primeira página... Não, o Jornal Diário não comete essas coisas. Não, mas a gente está citando como exemplo, tá certo? Vai em sua primeira página e lança uma matéria sobre uma determinada pessoa, tá certo? Com a lei de imprensa, era assegurado a essa pessoa que foi ultrajada que fosse determinado que o mesmo jornal publicasse na edição seguinte matéria com o mesmo tamanho, na mesma localização, não era isso?
Ou era diferente? Isso, eu entendo. Esse era o direito de resposta? Sim, direito de resposta. Mesmo espaço, não na matéria seguinte, né? Assim que fosse definido. Sim, na matéria seguinte era a decisão. Isso eu acho que ainda não terminou. O que causa insegurança é o seguinte, porque eu tinha 60 dias para exercer meu direito de resposta. Hoje a gente não tem esse prazo, não sabe qual é o prazo, porque é o prazo que existia na lei de imprensa. A doutor me corrija se estiver errado, mas o prazo é decadencial de 60 dias. Mas ele seria de 6 meses hoje, não caria para o decadencial? Não, olha só. Isso é sobre o aspecto criminal. Desculpa, criminal. No aspecto criminal, a gente tinha, pela lei de imprensa, se a pessoa cometesse um crime de imprensa, eu tinha que 3 meses para entrar com aquele. Pela lei de imprensa. Pela lei 5250. Hoje são 6 meses. Estamos falando de direito de resposta. Antigamente era 60 dias de direito de resposta. Hoje a gente não tem esse prazo. Pode ser que as pessoas... A questão das cláusulas abertas. Pode ser que a lei de imprensa foi feita em 67. Pode ser que o magistrado hoje entenda que pela possibilidade de informação, esse prazo hoje tenha que ser menor. Até pelo acesso mais fácil. Exatamente, o acesso mais fácil à justiça. Pode ser que hoje entenda que tenha que ser menor. Eu já vi magistrados falando que o prazo é de 90 dias. Eu já vi magistrados falando, não decidindo, mas ao debate, quando eu converso com eles sobre essa situação, que antigamente a pessoa, a emissora de TV era obrigada a manter o programa gravado por 20 dias. Eu já vi desde magistrados dizerem, não, se era uma obrigação e a lei caiu, ele não tem mais essa obrigação, porque essa obrigação tem que ficar, tem que ser expressa. Se é uma lei, se é uma situação que cria um dever para a emissora de TV, essa lei não existe mais, esse dever também não existe. Então a emissora de TV não é obrigada a manter mais a fita gravada em seus arquivos. E já vi magistrados dizer o seguinte, que como é concessão de serviço público, tem que manter a fita gravada pelo prazo prescricional do crime. Ou pelo prazo prescricional do meu direito subjetivo de pedir a reparação pelo dano. Você vê como é que é uma situação díspare. Ao mesmo tempo tem gente que entende que não tem mais a obrigação, tem gente que fala que eu tenho que manter, no caso são 3 anos, reparação por dano civil, né? Eu tenho que manter a fita por 3 anos. Ou seja, vai acontecer, o magistrado agora legislando, vai criar jurisprudência e dali para frente as decisões vão ser somadas em cima disso. A situação das cláusulas abertas. Eu acho que pode ser um avanço você dar ao magistrado a possibilidade de decidir de acordo com o caso concreto, na medida que nós temos um país heterogêneo, que cada realidade é distinta da outra. Agora, que causa insegurança, isso é inegável. Ainda assim, eu acho que mesmo com essa vantagem de você dar essa parcial liberdade ao julgador, eu acho que ainda assim é necessário um parâmetro, é necessário pelo menos uma regra, ao menos básica. Nosso país é heterogêneo, heterogêneos são os meios de comunicação. Então, se não, para que a gente possa tratar com igualdade desiguais, temos que tratá-los de maneira desigual. Isso é um princípio claro. Então, que façamos pelo menos um parâmetro. Veículos de comunicação que têm abrangência numa cidade de até uma região de até tantos quilômetros quadrados ou até tantos mil ou milhões de habitantes, tem essa determinada regra. Veículos de comunicação que tenham uma abrangência maior, tem uma regra diferente. Eu acho que hoje, com o advento da internet, isso não cai, porque uma informação vinculada no interior do Nordeste, como o Dr. Maurício citou no primeiro momento, qualquer pessoa do interior do Nordeste que saiba, que domine um pouco um computador, ele joga isso na internet e lá em Porto Alegre uma pessoa vai saber Depende disso. do que você entende pela internet. Se você entender a internet como um veículo de imprensa, se você entender a internet como um veículo de comunicação. A internet, eu acho que sem regulamentação. A internet altera profundamente as relações de comunicação, mas a internet também precisa ser regulamentada. Olha só, o que eu acho que a gente tem que deixar claro é o seguinte: regulamentação não significa mordaça, não significa censura. Regulamentação significa que as regras ficarão claras para aquela pessoa que exorbitar do seu direito de falar, seja onde for, em qualquer lugar, em qualquer meio, ela vai ter que responder por aquela situação. Liberdade de imprensa não é irresponsabilidade de imprensa.
a liberdade é uma coisa acho, fundamental no Estado Democrático de Direito, mas precisa ficar regulamentado, precisa ficar claro, primeiro, quais são os limites daquela liberdade, e segundo, quem transgredir, quem exorbitar do seu direito, e o abuso de direito é equiparado a ato ilícito, quem abusar do seu direito, ele ficará sujeito a determinadas sanções, que também precisam ser claras. Jornalista Anderson Duarte, nós vivemos numa cidade pequena, Anderson, certo? Às vezes você tem que dar uma informação que você mesmo, pessoalmente, pode considerar que vai trazer prejuízo a uma pessoa na cidade e essa pessoa é sua amiga, né? Vivemos numa cidade que todo mundo se conhece, ou a grande maioria se conhece. Aí o Anderson tem que ir para frente de uma televisão e dizer, fulano, que é seu amigo pessoal, cometeu isso. Como você se sente em relação a isso, Anderson? Pois é, desculpa, Nelson. O Maurício falou numa questão muito séria, que eu acho que aí é o ponto-chave dessa mudança total, né? No momento em que se esperava uma maior regulamentação, né, da imprensa, dos órgãos de comunicação, o que na verdade aconteceu foi o cerceamento de qualquer tipo de regulamentação. Então isso é um dos pontos que eu queria salientar para o que eu vou dizer em seguida. Então, no momento em que se esperava que as coisas caminhassem para uma regulamentação mais moderna, que envolvesse a questão da internet, né, que já carece de uma legislação própria há muito tempo, né, faz falta, eu acho que precisa. Nós temos essa questão do global e regional sempre conflitando. Então, no momento em que se esperava, não aconteceu. O que essa regulamentação traz de positivo? O Maurício falou uma coisa ali, isso não acontece com o diário. Mas por que não acontece com o diário? As pessoas podem... como é que se garante que a empresa de comunicação vá trabalhar da forma correta? Como dizia a lei, né, como não diz mais a lei, mas enfim, da forma que se aprende, né? Ouvindo as duas partes, colocando aquilo que é de interesse público, do público, e não de interesse da instituição, do órgão. Como é que se garante isso? Primeiro, busca-se profissional que sabe o que está fazendo. Se eu vou querer, eu sou dono de uma empresa de comunicação, vou querer alguém informando aos meus clientes, eu vou procurar uma pessoa habilitada para informar. O que é uma pessoa habilitada para informar? É uma pessoa que estuda para aquilo, que estuda não só a língua portuguesa, afinal de contas é o material do seu trabalho, que estuda sociologia, filosofia, a própria legislação, né? O Maurício foi professor universitário na Faculdade de Comunicação, sabe disso. Existia, agora eu não sei como está a grade da universidade, mas existia uma cobrança muito grande a respeito da legislação, ética. Então, quer dizer, é um profissional multidisciplinar. Mas por que o profissional de comunicação é multidisciplinar? Porque ele tem que ser multidisciplinar. Ele não fala só de direito, ele não fala só de saúde, ele fala de absolutamente tudo. Tecnicamente, mas precisa garantir também o contexto daquela informação, que é o que você disse. O Anderson tem os seus amigos na cidade, nascido e criado em Teresópolis, tem muitos amigos, graças a Deus, pouquíssimos inimigos, eu espero, mas tem muitos amigos. Mas a informação, a notícia, o fato, ele está muito acima dos meus interesses pessoais, dos meus amigos, e os meus amigos que me conhecem sabem disso. Eu tenho um compromisso ético, um compromisso firmado, afinal de contas eu fiz um juramento de mostrar a informação da forma clara, da forma correta, ouvindo sempre as duas partes, enfim, como eu já disse aqui, da forma que a gente aprende na faculdade. E quem não tem a faculdade? Né? Ele pode ser um profissional bom? Pode. Eu sempre fui muito criticado na universidade por não ser um defensor aguerrido da questão do diploma do jornalismo. Nunca fui. Eu acho que existem profissionais autodidatas fantásticos e nós temos um exemplo claro aqui no Jornal Diário de Teresópolis, que é o repórter Marcelo Medeiros, que não tem formação de comunicação, mas é uma das pessoas que tem a maior habilidade para escrever, responsabilidade. Essa questão que eu estou te falando de ouvir sempre as pessoas, colocar à frente a informação dos seus interesses pessoais. Então,
uma regulamentação nesse sentido, de exigir, por exemplo, que uma empresa de comunicação contratasse profissionais de comunicação e que, em consequência disso, recolhesse os impostos devidos, pagasse de acordo com o que o sindicato pede para que... Porque um profissional de comunicação ele está atrelado a um sindicato, né, como a gente espera na democracia, que o sindicato tenha seu piso salarial, que essa empresa de comunicação respeite esse piso salarial, que é pensado para a realidade dos municípios. Nós temos hoje um piso de comunicação para a capital, piso para o interior, quase que piso para cidade por cidade. Isso é pensado. Então, no momento em que você tira toda e qualquer regulamentação, você acaba punindo essa empresa. Você acaba punindo essa empresa que sempre quis caminhar como manda a lei, né? Que é o que a gente espera de todo cidadão brasileiro. E espera também de toda instituição profissional. Anderson, você não sabe, você não imagina como você me deixou feliz com o que você falou. Primeiro, pelo seguinte, como eu já falei no programa anterior, eu não sou jornalista, eu sou advogado. A OAB se comprometeu em criar um veículo de comunicação que abrangesse não só os advogados, mas toda uma população. O doutor Maurício, que é uma pessoa que eu admiro demais, vocês já devem ter percebido que além de advogado, além de jornalista, ele ainda é historiador, né? Então é uma pessoa que tem um talento intelectual incrível que eu admiro bastante. Ele fez uma brincadeira, né, dizendo, não, o Jornal Diário não comete esse tipo de erro. Pode ter certeza que é uma brincadeira, porque um dos compromissos da Ordem dos Advogados do Brasil é de que a Ordem dos Advogados tem um compromisso com a verdade. Nós não vamos vir a público protegendo A, B ou C. A nossa intenção é trazer a pessoa, a nossa intenção é perguntar aquilo que está girando na cidade, que causa dúvida, entendeu? Então não é atacar o indivíduo, é trazer o indivíduo e perguntar, fulano, é verdade isso? Entendeu? Com um compromisso com a população. Então eu fiquei muito feliz porque você me passou essa preocupação. Não é isso, doutor Maurício? O que o senhor pode falar em relação a isso, ao compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil em levar uma informação verídica, com compromisso com a população e descompromissada com o indivíduo que vai responder. Ele tem que falar a verdade. O que eu falo sobre isso é o seguinte, a gente conversa sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, ela não é um direito tão somente do jornalista. A liberdade de imprensa é um direito da sociedade. O bem jurídico defendido com a liberdade de imprensa é a democracia. Por que isso? Porque a função da imprensa é dar a ciência do fato a quem não tem possibilidade de presenciá-lo. Só que esse fato não tem que ser tão somente a visão do jornalista. Não tem que ser aquela situação parcial que interessa somente a este ou aquele veículo de comunicação. O fato, aí eu digo que a liberdade de imprensa protege o espectador, protege o ouvinte, protege o leitor, o fato tem que chegar por inteiro. O jornalista tem liberdade de noticiá-lo, agora a sociedade tem o direito de conhecer o fato por inteiro. Por isso que eu falo que o abuso da liberdade de imprensa, ou seja, quando eu lanço mão da liberdade de imprensa para proteger tão somente o jornalista, tão somente o grupo de comunicação, garantindo que ele publique ou que ele traga a público um fato que é inverídico, um fato que é ofensivo à honra e não tem interesse público. Porque quando o Anderson falou do interesse público, há uma diferença entre interesse público e interesse do público. Pode ser que o público esteja interessado em fofoca, mas não há interesse do público saber fofoca, saber sobre a vida privada de A, B, C ou D, saber da vida pessoal deste ou daquele governante. Então, quando eu violo, quando eu extrapolo a minha liberdade de imprensa, no sentido de usar ela como um escudo para eu não responder sobre meus atos, eu violo a própria liberdade de imprensa. Pode ser o que eu falo, que eu mostrei um texto que eu vi escrito há um tempo, Nelson, pode ser paradoxal, mas não é. O abuso da liberdade de imprensa é uma violação à própria liberdade de imprensa. Eu costumo, ele falou, o Anderson lembrou a época que eu dava aula, inclusive de legislação e ética, eu cito como exemplo a questão do Bernardo Cabral e da Zélia. Seguinte, se eles quisessem ser namorados, não havia problema nenhum em eles serem namorados. Agora, quando numa reunião ministerial, que estão sendo decididas situações atinentes ao país inteiro,
o Bernardo Cabral passa um bilhete para a Zélia dizendo que ela está deliciosa naquela saia, além de revelar um grande mau gosto, eu acho que ele mostra que ele não está concentrado no que ele devia estar concentrado. Ele era ministro da Justiça. Ali era uma reunião ministerial em que ele tinha que focar toda a atenção dele para coisas do país e não para as pernas da namorada dele. E, repito, se eles quisessem namorar, não há problema nenhum, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, no momento que ele está exercendo, não só o cargo, mas a função de ministro da Justiça, numa reunião ministerial, eles têm que estar focados no que ele está fazendo. Aí vem uma outra pergunta que eu vou fazer representando o povo, vou fazer até para o doutor Carlos Adalto. É comum a gente ouvir, doutor Carlos, como pode aquele advogado XY defender aquele bandido? Né? Isso é um absurdo. E no banco do universitário, a gente aprende, o advogado aprende, que a função do advogado não é defender o crime que foi cometido, mas defender o indivíduo que cometeu aquele crime. Mas defender como? Fazer com que ele se torne inocente? Não. A função do advogado é garantir que aquele indivíduo que cometeu um determinado crime vá ter um julgamento idôneo, isento e que só vai ser condenado pelo ato que ele praticou e na medida do crime que ele praticou. Não é isso, doutor? Correto. E como, agora uma pergunta, levando para o seu lado pessoal, como eu fiz para o Anderson, como o senhor como advogado se sente dando uma satisfação para a população, defender uma pessoa que realmente cometeu um crime de abuso de imprensa, que o senhor sabe que ele cometeu, estou dando um exemplo hipotético, tá? Imagina, o senhor tem um cliente que cometeu um abuso de imprensa e trouxe um prejuízo para uma pessoa idônea, e o senhor tem que ir ao tribunal para defender aquele seu cliente. Como o senhor se sente como pessoa? Da mesma forma, eu acho que quando a gente abraça a advocacia como profissão, a gente tem que abraçá-la como paixão e abraçá-la realmente no seu mais completo sentido. Ou seja, a nossa função é buscar a justiça. E se aquela pessoa que é nosso cliente, que é o nosso defendido, ultrapassou os seus direitos, nós temos que lutar para que os direitos dele não sejam ultrapassados. Ou seja, da mesma forma que uma pessoa que comete um crime merece ser julgado e defendido para que seus direitos sejam respeitados, aquela pessoa que ultrapassou o seu limite numa atividade ligada à imprensa, ela também deve ser julgada, garantido a ele o direito a se expressar e dizer que por que entende que aquela sua atitude não ultrapassou os seus direitos? Por que aquela... E se, de fato, ele ultrapassou, até onde que ele pode e deve ser punido por aquele determinado ato que cometeu. Então, eu me sinto tranquilo, com consciência de que o meu trabalho está sendo cumprido. Se essa pessoa realmente ultrapassou o seu direito, ela vai ser punida, ou civil, ou criminalmente, vai ser julgada e vai responder por aquilo que fez. O meu trabalho é garantir que ele seja julgado e seja punido da forma mais correta e na medida precisa de que a lei prevê. Então, eu cumpri o meu trabalho da mesma forma que um médico tem que fazer de tudo para salvar a vida daquele bandido declarado que foi baleado e chegou na mesa de cirurgia para ter sua vida salva pelo médico. Sim, eu tenho mais duas perguntas para fazer para o senhor. Então vamos imaginar agora um caso inverso. O senhor está defendendo uma pessoa que foi acusada de ter cometido um crime de imprensa, mas essa pessoa não cometeu aquele crime, tá certo? Só que nós sabemos que no direito tudo é questão de prova. Não havendo prova, a pessoa não pode ser condenada. Existe a possibilidade, inclusive, de se forjar provas. Existem elementos que vivem para isso. Vamos imaginar um exemplo hipotético de um caso em que o seu cliente inocente, o senhor se empenhando em fazer a defesa dele e mesmo assim, por um erro judiciário que pode acontecer, ele foi condenado. Como o senhor se sente vendo que o senhor se empenhou e que seu cliente foi condenado, mesmo o senhor, como advogado, tendo a consciência de que ele era inocente? E depois eu tenho uma última pergunta para fechar esse ciclo. Olha,
Eu acho que isso é uma consequência da sociedade. A sociedade, por mais que busque ser justa, a justiça total é uma utopia. Eu acho que todos nós temos consciência disso e a gente vai até onde pode. Eu acho que existe um processo legal. Não, eu queria saber se o senhor fica frustrado. Com certeza. Não só quando a gente fala de imprensa, como quando a gente vê que um cliente nosso que tem um bom direito, mas não tem uma boa prova, não tem o seu direito garantido. Então, com isso, o senhor quer dizer que mesmo o profissional da advocacia, ele pode se envolver emocionalmente no caso? Não deve. Não deve, mas pode. Já acaba se envolvendo. Porque nós somos seres humanos e isso acontece realmente. Aí vem a terceira pergunta, doutor Carlos Adalto. Como o senhor se sente, vendo que o senhor despendeu todos os esforços para defender o seu cliente, tenha sido ele culpado, seja ele culpado ou inocente, mas de repente vai a um órgão de imprensa e começa a atacar o advogado. O Anderson falou bem aqui, o banco universitário ele prepara o futuro profissional de imprensa com conceitos básicos na hora de informar. Né? Ele tem que ter um conceito moral bem definido, ele tem que ter uma série de informações. Vamos imaginar um jornalista que não esteja com esse preparo, tá certo? Que tem um consenso popular e que vá para a televisão e comece Ou então, Nelson, uma pessoa que trabalhe na imprensa e que não tenha esse preparo. Nem técnico, nem moral para estar trabalhando. Isso que eu falei, que não tem esse preparo, e é isso que o Banco da Faculdade supre, essa falha. Aí eu pergunto, como o advogado se sente vendo que desempenhou todos os esforços no trabalho ali com o seu cliente, seja ele culpado ou inocente, de repente vai um jornalista e como pode um advogado defender fulano? Como pode um advogado defender ciclano? Tá certo? E o senhor sabendo que tecnicamente o senhor fez, juridicamente o senhor está amparado, como se sente numa situação dessa? Porque o senhor já passou por isso. Eu sei porque nós já tivemos situações aí de o senhor estar trabalhando com pessoas que estavam sendo acusadas de determinado crime. E como é que pode o doutor Carlos Adalto estar trabalhando para aquele cidadão? Ô Nelson, eu tiro por base, até fugir um pouquinho do assunto e citar um exemplo clássico. Há cerca de uns 10 anos atrás, eu me vi sendo inserido como réu num processo onde eu era advogado. Ou seja, por uma questão processual, o juiz, tomando uma medida arbitrária, ele condenou o meu cliente num determinado pagamento, considerando que ele teria agido de má fé num determinado ponto do processo, e me condenou juntamente com o meu cliente quando eu não tinha uma participação ativa naquela prática. Dizendo que nós estávamos protelando o processo, que o interesse era não pagar, que o interesse era tumultuar a situação. E fomos assistidos pela OAB e tivemos a oportunidade de comparecer a uma sessão do Conselho da OAB, onde me foi deferida essa assistência, que nós conseguimos provar, então, através dessa assistência, que realmente não tínhamos essa participação e não poderíamos ser punidos como aquele juiz tinha entendido. Naquele momento eu falei, coitado, fundamentando o meu pleito de assistência da OAB, eu falei, coitados dos advogados dos poderes públicos, porque o que mais se faz nesse país, quando se tem um processo contra qualquer instituição pública, são os advogados dessas instituições irem protelando esses processos, protelando, por infinitas vezes, usando todos os remédios legais existentes, que foi exatamente o que nós tínhamos feito naquele processo. Usamos os remédios legais que nós tínhamos à disposição para defender o ponto de vista do nosso cliente. Enfim, a gente é atacado, a gente às vezes mal visto, mas
partir do momento que a gente abraça a advocacia como profissão, a gente está sujeito a esse tipo de coisa, está sujeito a esse tipo de crítica, como eu tenho certeza que o Anderson pode comentar esse tipo, fazer esse tipo de comentário em relação ao jornalismo, porque nem sempre a verdade que ele coloca no seu veículo de imprensa é aquela verdade que agrada a A, B e C. E se agrada a B e C, vai desagradar a D, vai desagradar a E. Então, não tem como agradar todo mundo. E eu volto a dizer, se a gente abraça a advocacia como profissão, a gente tem que estar ciente de que esse tipo de coisa vai acontecer, que as opiniões são diferentes. E, muitas vezes, as pessoas que têm determinadas opiniões e que criticam a nossa atuação profissional por defender os interesses de A ou de B, certamente vão passar por um momento em que vão defender um ponto de vista, não necessariamente seja na imprensa ou na advocacia, às vezes até no seu âmbito pessoal, no seu âmbito familiar, no seu âmbito social, vão defender um ponto de vista e vão ser criticados por aquele ponto de vista que defenderam. Então, eu acho que direito de crítica é essencial à democracia, direito a ter o seu ponto de vista é essencial à democracia, e, mais uma vez, vamos chegar ao ponto, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Se eu defendo alguém que tem uma atitude na imprensa, que tem um posicionamento na imprensa, e que esse posicionamento desagrada alguém e eu sou criticado por tê-lo defendido, eu tenho que respeitar a pessoa que ficou que não foi agradada por aquela minha defesa, porque é direito dele não ficar contente com isso. Como democracia, eu não sei, salvo engano, Voltaire falou, sou totalmente contra tudo que você falou, não é o caso específico, estou dizendo que Voltaire falou, sou totalmente contra tudo que você falou, mas defendo veementemente o seu direito de falar. Isso é democracia. Nós né? Mas, na verdade, eu quis induzi-lo, a minha tentativa foi o seguinte, imaginei o seguinte, o operador do direito, né, um advogado, que de repente se vê afrontado com uma inverdade, trazendo prejuízo ao seu trabalho, e eu queria lhe mostrar o problema causado com a ausência de uma legislação própria para garantir o seu próprio direito. Mas nós vamos voltar a esse assunto depois do intervalo, porque precisamos fazer um pequeno break comercial e voltaremos em seguida. É só um instante. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. No programa de hoje, lei de imprensa. Faz falta, não faz falta? O que isso acarreta numa sociedade em que os meios de comunicação estão difundindo informações de todas as formas possíveis e imagináveis? Agora nós vamos abordar um outro tema muito importante. Poder financeiro dentro da imprensa. Esses meios de comunicações que são criados não, né? Essas empresas que são abertas com o intuito de manipular informação por interesse pessoal. Isso acontece em Teresópolis, isso não acontece. Além disso, a proliferação de canais de TV em Teresópolis, será que tem algum interesse pessoal envolvendo isso? Essa facilidade em se abrir canais de televisão, pessoalmente, eu já ouvi algumas pessoas da área comentando, Anderson, será que não seria melhor menos canais de televisão? Porque Teresópolis tem uma carência de jornalistas, né? Então o que nós vemos são cabeças realmente pensantes dentro do jornalismo, se dividindo cada um por um canal diferente. Será que não seria melhor aglutinar essas pessoas num único canal, 1, 2 ou 3 canais de televisão? Será que essa quantidade imensa de canais de televisão é benéfica para a população? Aí eu começo com a opinião de quem mais entende desse assunto, que é o jornalista. Anderson, qual a sua opinião em relação a isso? Bom, Nelson, fico muito
à vontade em falar desse assunto, até porque a minha primeira reportagem ao chegar ao Diário de Teresópolis, há algum tempo atrás, foi justamente sobre isso, sobre a proliferação de canais de TV. Inclusive foi uma reportagem que repercutiu bastante na internet. Nós temos duas questões envolvidas, Nelson. Primeiro, a questão do mais ou menos canal é uma coisa que a tecnologia vai nos trazer uma outra realidade. Cada vez mais canais. O que é a TV digital, por exemplo? Hoje, muito em voga é a questão da discussão da TV digital. A TV digital vai proporcionar que as pessoas que gostem, por exemplo, de culinária, assistam um dia inteiro culinária, um canal exclusivo de culinária. As pessoas que gostem de golfe, um canal exclusivo de golfe o dia inteiro, 24 horas. Então, isso é a TV digital, isso é a ideia dessa tecnologia da TV digital é justamente isso. Oferecer segmentação cada vez maior. Então, esse é um ponto. Não sei se a tendência de diminuir os canais ela vai acontecer. Mas o que acontece em Teresópolis, em algumas regiões, principalmente de interior próximo à capital, com mais frequência, digo, por exemplo, Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis, estão relativamente perto da capital, então você tem essa facilidade maior. Todas as cidades têm muitos canais de televisão, todas as cidades têm muitas rádios, muitos jornais, enfim. Mas um fenômeno que nós percebemos nessas cidades são os chamados veículos de interesse pessoal político. O que são esses veículos de interesse pessoal político? Primeiro, eles são criados com um único objetivo de enaltecer, de criar uma figura ou de valorizar a imagem de uma determinada figura ou de um determinado grupo político. E isso fica bem claro com a produção dessa TV, jornal ou rádio, enfim. Não vou falar só de TV, esse fenômeno acontece também com jornais, com rádios. Só que esse movimento de enaltecer uma pessoa, de enaltecer uma personalidade, através de um veículo de comunicação, normalmente está ligado a um grande grupo econômico. Uma TV, por exemplo, hoje é uma estrutura que exige um investimento considerável. Câmeras são caras, a facilidade de comprar é grande hoje, mas continuam caras. Todo material técnico é caro. Então exige um grupo econômico por trás disso. Normalmente tem. Mas aí, Nelson, eu gostaria de falar de uma outra característica. A gente sabe que esses grupos existem e o Maurício e o Dr. Adalto vão poder falar um pouco mais sobre os mecanismos legais disso tudo, de se criar. Então, quer dizer, todo mundo tem o direito de fazer isso, das facilidades de se criar canal de comunicação hoje. Mas eu gostaria de falar de um outro movimento, que é um movimento que eu percebo enquanto jornalista e enquanto teresopolitano, que faz compras no supermercado, que vai aos restaurantes, que frequentam clubes sociais, que é um outro movimento que é muito percebido, que é o seguinte: hoje, e aí esses grandes grupos, essas grandes pessoas que querem enaltecer politicamente uma figura ou várias figuras, acabam não percebendo, hoje você não engana mais a população. Você não engana mais. A população sabe perfeitamente perceber quando aquele produto de comunicação, aquele produto informativo, tem o objetivo de enaltecer um grupo ou de depreciar outro grupo. As coisas ficam bem claras. Eu sou parado nas ruas, às vezes, para as pessoas falarem isso comigo. Poxa, Hans, determinado canal lá é bonito esteticamente, a gente vê que a imagem é legal, que os estúdios são lindos, mas, poxa, só sabe falar mal da prefeitura. Então a gente percebe isso. Isso é um indicativo de que as pessoas sabem o que estão vendo. Então aquele pensamento que vamos enganar a massa é um pouco complicado nesse momento. As pessoas percebem, né? Da mesma forma que o veículo de comunicação que é criado para defender grupos de situação ou não, as pessoas percebem. Poxa, mas aquele determinado apresentador só sabe falar bem do prefeito. Deve estar ganhando alguma coisa com isso. Então, as pessoas já sabem os interesses por trás desses. E há 4 anos atrás, quando eu fiz aquela reportagem, foi uma reportagem de 3 páginas no nosso suplemento Diário Mais, em que eu mostrava que o futuro da TV em Teresópolis era ter um canal para cada grupo político,
Eu já falava isso há 4 anos atrás, e é mais ou menos o que tinha acontecido. Diferente, por exemplo, agora eu vou falar da Diário TV, porque eu participei da criação. A Diário TV é um projeto que tem por trás o jornal Diário de Teresópolis, que precisava expandir as suas fronteiras, até por conta das novas tecnologias que estão sendo formadas, ou seja, todos os grandes jornais praticamente produzem hoje material visual, seja em seu site, sejam em canais específicos de TVs fechadas. Ou seja, essa é uma tendência mundial e nós, como não queremos ficar parados no tempo, como não ficamos parados no tempo, fomos o primeiro jornal diário colorido da cidade. Enfim, outras grandes inovações que o Diário trouxe nesses 21 anos de história. A TV também foi um reflexo disso. É diferente quando você tem uma história por trás do veículo de veículos que aparecem do nada. Simplesmente aparecem do nada e começam a produzir, né? E as pessoas começam a entender qual é o objetivo claro disso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu vou expor minha opinião pessoal porque sou totalmente avesso à demagogia, né? Eu, pessoalmente, assim, prefiro evitar totalmente. E vou me colocar até em situação de risco, já que a gente está falando sobre lei de imprensa. Vou citar nomes de veículos de comunicação aqui em Teresópolis e vou dar a minha opinião pessoal, tá certo? Mesmo porque eu tenho facilidade em falar sobre isso, que eu participei de algumas reportagens, de algumas entrevistas que em outros canais. Vou começar com a TV, tá certo? Existe uma consciência pública de que a TV é um meio de comunicação usado para divulgar o nome do Roberto Petto, que foi prefeito. O Nelson está mentindo? Não. Essa é a consciência pública. É só você ir na rua que você vai ver isso. Tá bom? O Roberto Petto realmente é o dono do canal da TV. Mas eu, Nelson, estive na TV, participei de debates. Tá bom? E não fui impedido de falar nada que eu quisesse. Inclusive falei do Roberto Petto. E ninguém me cerceou. Tá bom? A Lizimara, que é uma pessoa que eu adoro de paixão, que é a âncora de um programa da TV, defende o governo Petto a unhas e dentes. Mas o importante de se perceber não é porque ela defende por interesse pessoal. Ela defende porque realmente acredita que o Roberto Petto fez um excelente governo. E eu acho isso louvável nela. Então, o que eu quero dizer, primeiro para esse canal de televisão, TV, realmente existe uma consciência. Mas qual é a verdade nisso? Entendeu? Óbvio que se o Roberto Petto é o dono do canal, é claro que ele vai ter um interesse pessoal de se promover porque ele é político. Mas isso é errado? A pergunta é, isso é errado? Eu acho que errado é levar uma informação distorcida para se beneficiar porque detém um canal de comunicação. Tá certo? Então, existe um determinado programa na TV, que aí eu vou me omitir, realmente não vou citar o nome desse programa, porque, não por receio, mas porque até agora eu ainda não entendi qual a função desse determinado programa, que leva sempre as mesmas pessoas e sempre bate na prefeitura municipal. Tá certo? É um programa específico da TV. Mas isso não quer dizer que a TV está comprometida em manipular a informação em benefício próprio. Por quê? Porque existe o profissional, o indivíduo ali. Será que é ele que está fazendo? Será que não é? Então, realmente, eu hoje, analisando os canais de televisão em Teresópolis, a TV é um canal que eu respeito, eu pessoalmente respeito, não por ter participado de vários debates lá, mas é porque nas vezes que participei, ninguém nunca chegou para mim e falou assim, Nelson, você não pode falar isso, A ou B ou C. Me deram completa liberdade para falar o que eu quisesse. Tá certo? Vamos a Diário TV agora. Qual é a consciência popular? Tá bom? O Diário TV é do Vanderlei Pérez, que é o proprietário do jornal O Diário. E quem é o Vanderlei Pérez hoje? É o secretário de Cultura.
Então, por esse fato, as pessoas vinculam o Diário TV a um canal da prefeitura. Mas quem frequenta o Diário TV, eu nunca vi o Vanderlei Pérez aqui. Quem trabalha, quem leva, quem toca a Diário TV é o Júnior. É o filho do Vanderlei, tá certo? Mas o Vanderlei mesmo, eu nunca vi aqui no Diário TV. Então, existe uma falsa consciência popular que soma 2 mais 2 é 4. Ah, se o secretário de Cultura é o dono do canal, óbvio que ele ganha dinheiro para falar bem do prefeito, dos atos municipais. Só que o que eles não sabem é o que você estava comentando comigo aqui nos bastidores, da dificuldade que você tem, entendeu? Hoje com a prefeitura municipal, porque você vincula informações, notícias que desagradam o poder público, né? Então, realmente, Anderson, nós temos que tomar cuidado, porque você não pode simplesmente olhar um fato e imaginar o que está acontecendo, tá certo? Um dos objetivos, o principal objetivo de um canal de televisão, de um jornal, de uma rádio, é informar e informar a verdade. Então, realmente, o poder financeiro, ele facilita indivíduos que têm interesse político de ter um meio de comunicação. Aí, Nelson, eu vou, já que você falou de citar nominalmente e tal, aí eu vou tocar num ponto em que você, meio que sem querer, acabou aglutinando a coisa. 2 canais foram precursores em Teresópolis do jornalismo. 2 canais investiram em jornalismo na cidade de Teresópolis e tem tido o resultado disso. Você citou os 2. Exatamente os 2 canais em que foram canais que investiram, que lutaram por isenção, por prática jornalística de fato na cidade. E aí, quando eu digo prática jornalística, é valorizar o profissional de comunicação, é valorizar o poder que a técnica da produção da informação tem de despertar o interesse, de despertar a audiência mesmo, e usar técnica no sentido de utilizar matérias bem editadas, utilizar telejornais bem feitos. Você, sem querer, citou, né, os 2 únicos canais na cidade que buscaram o caminho da qualidade. E não digo qualidade visual, qualidade de produção mesmo. Qualidade de produção, de tentar ter um diferencial naquilo que era comum há muitos anos. Então, quando eu disse lá que as pessoas entendem da manipulação, quando eu disse que as pessoas entendem quando a informação é manipulada, eu disse anteriormente também que uma das formas de você evitar que isso aconteça é investir gradativamente num profissional bem preparado, num profissional que tenha o domínio técnico, mas que tenha também uma formação moral, que, como o Maurício disse muito bem aqui em off, a universidade não lhe prepara. Então, você citou aqui os 2 veículos de comunicação que eu isentaria dessa questão da manipulação da informação. Eu queria fazer uma intervenção aqui com relação à quantidade de TVs que existe em Teresópolis, ou a quantidade de jornal, ou a quantidade de blogs, coisas. Eu acho que a grande revolução da informação é a possibilidade hoje de mais pessoas se manifestarem. Se a gente pensasse há 20 anos, Teresópolis ter 7 emissoras de TV é uma coisa impensável. Hoje a gente tem uma grande quantidade de emissoras de TV. Eu acho isso salutar, acho isso saudável. A democracia é o regime da divergência, não é o regime do consenso, né? Às vezes a gente ter a possibilidade de levar a informação às pessoas vai causar uma situação de, às vezes, de desagradar essa ou aquela informação chegar a B, C ou D. A gente viu a realidade ser construída, principalmente na década de 70, 80 e 90, em Teresópolis, pelas pessoas que tinham o monopólio da comunicação, ou chegava ao conhecimento da população a notícia que interessava a este ou aquele grupo de comunicação na cidade. Se hoje, às vezes, a gente ainda tem
se chega a situações que às vezes geram distorções, é uma situação de acomodação ainda não estamos numa situação perfeita. Mas isso eu falo agora como profissional de comunicação, o Anderson iniciou o assunto, eu iria complementar. A principal que eu vejo, modificação que a gente tem, que antigamente se fazia valer de sua opinião quem mais falava, e a fala, em regra, estava monopolizada. Só a A, B, C ou D que tinha um jornal, só a A, B, C ou D que tinha um canal de TV, só a B, C ou D que tinha uma emissora de rádio. Se a gente for ver hoje, a emissora de rádio, nós temos, acho eu, oficializada aqui, AM pelo menos, a geração 2000, que não é segredo para ninguém, a gente fala de grupos políticos, pertence ao ex-prefeito Mário Tricano. E a Rádio Teresópolis pertence ao ex-prefeito Roberto Petro. Você vê, é um braço político forte. Mas hoje, qualquer pessoa tem a possibilidade de ter um blog na internet, qualquer pessoa tem a possibilidade de expor as suas ideias pela internet. Fazer um jornal hoje barateou muito. Você pode fazer o jornal em casa, enviar por e-mail, a pessoa imprime e retorna o jornal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, a grande modificação é que, se antes tinha mais espaço, quem mais falava, creio eu que a partir de agora vai ter mais espaço quem melhor ouvir. Porque a população hoje tem a possibilidade de falar. Então, não só politicamente, mas as empresas elas vão ter que saber ouvir, filtrar essa informação e devolver, seja em forma de serviço, seja em forma de propostas políticas, o que a população deseja ouvir. Sem que isso signifique manipular a informação. Isso significa tão somente que a pessoa está sabendo ouvir, está sabendo filtrar a informação e está sabendo levar essa informação à população. Eu acho que toda essa possibilidade de manifestação do pensamento, ela tem que ser regulamentada. O que, repito, não significa que tem que ser amordaçada. Significa que a pessoa tem que ser protegida na sua forma de expressar a sua opinião e a população tem que ser protegida em ter o direito de ter essa informação por inteiro. Eu tive acesso aqui a um processo do senhor, doutor Maurício, em que o senhor fez menção a um fato bastante importante, já falando de poder político, de poder financeiro e poder político. Eu acho a pessoa, para ter acesso à informação, quais são os meios de comunicação? Televisão, rádio, jornal. Excluindo aí, vamos nos ater a esses três, excluindo blog, internet, essas coisas. O senhor citou aqui o exemplo de um motorista de ônibus que, se colocasse uma televisãozinha em seu ônibus e estivesse assistindo, com certeza ele seria chamado a atenção e seria punido por isso. Porque não pode o motorista de ônibus estar vendo televisão. No entanto, se ele estiver dirigindo e ouvindo rádio, dificilmente alguém vai censurá-lo. O que o senhor quis dizer com isso no seu processo? Quis dizer que dos meios de comunicação, o rádio tem uma abrangência imensa, porque qualquer pessoa, em qualquer local, dentro de uma audiência pública, ele pode estar com fone de ouvido, ouvindo um rádio, em um jogo de futebol e não está nem prestando atenção no que está sendo dito ali. Não é verdade? Então o rádio e o custo financeiro dele para o ouvinte é muito menor. No jornal, a pessoa, mas o jornal sai mais barato. No entanto, o senhor mesmo lembrou aqui que é preciso a pessoa ser alfabetizada. E o Brasil nem todos são alfabetizados, infelizmente. Hoje a grande maioria é, mas existem aqueles que não são alfabetizados. Então, a rádio é o meio de comunicação de mais fácil acesso à população. Concorda, Anderson? Sem dúvida. Né? O que acontece? E o senhor citou 2 políticos no município com 2 rádios, que são as únicas, que é a Geração 2000 e a Rádio Teresópolis. Aí eu vou passar para o doutor Carlos Adalto. Porque numa dessas rádios existe um amigo meu que eu acho, quando eu falo isso, a pessoa diz, pô, Nelson, como é que você pode falar isso? Mas eu acho uma opinião pessoal. E não estou rasgando cedo, não. Um cara inteligentíssimo, que é o Nelson Durão. Eu considero o Nelson Durão um amigo meu. Tá certo? Mas é um cara que vive sofrendo ações por falar demais ou por interpretar que ele fala demais na rádio e agora na TV. Só uma pausa. Eu não falei da Albrac, não falei da TV Cidade, do meu amigo Marcelo Salem. Foi até porque a conversa tombou para o outro lado e não deu tempo de falar. A Albrac, na verdade, a recepção do canal é um pouco falha. Pelo menos na minha casa é um pouco falha.
A TV Cidade, eu tive a oportunidade de participar de alguns debates lá também. Me parece que tem uma falha no jornalismo mesmo. Realmente eu nunca assisti um programa jornalístico. Lá me parece mais que entretenimento, não é isso, Anderson? Então, não teria muito o que falar realmente em relação a comprometimento político. Mas voltando lá ao meu amigo Nelson Durão. Por que eu estou falando dele? Porque o Carlos Adalto, o doutor Carlos Adalto, me parece que é o advogado, ou pelo menos o principal advogado do Nelson Durão. Não é isso? Eu sou advogado dele em algumas demandas. Em algumas. Realmente o Nelson parece que tem bastante demandas. E o que aconteceu? Eu participei de um programa, um determinado programa, da Margarete Rose, minha amiga, um beijo para a Margarete, e eu fiz um comentário do ex-prefeito Mário Tricano. Comentário. Tenho esse direito, né? Não falei mal, mas falei que realmente existe uma certa tendência que as pessoas reclamaram de perseguição política no governo do Mário Tricano. Estou saindo do Banco Real, sou abordado pelo Nelson Durão, que já vem em defesa do Mário Tricano. E eu simplesmente cortei a conversa dizendo o seguinte: Nelson, você é meu amigo e eu quero que você continue sendo meu amigo. Então eu me recuso a falar sobre isso com você. Porque eu, pessoalmente, acho que o Nelson tem uma tendência a defender o Mário Tricano. É uma coisa pessoal, você está entendendo? Então o que acontece? E ele tem uma rádio em mãos, entendeu? Eu acho isso muito complicado realmente. E olha só, Carlos Adalto, eu estou em frente a uma câmera de TV colocando meu posicionamento, entendeu? Está falando mal de A ou B, C? Não, porque a verdade, falar a verdade não é falar mal, tá entendendo? Então nesse ponto eu acho que o Nelson, que eu pessoalmente já falei, acho uma pessoa de muita inteligência, e eu brinco com ele, você está usando sua inteligência, desvirtuando a sua inteligência, entendeu? Então, o Maurício, o doutor Maurício, ele me passou a ideia de que ter vários meios de comunicação, de popularizar a informação, da pessoa poder ter opções de liga para A, liga para B, liga para C, liga para D, você facilita a informação e, ao mesmo tempo, cria possibilidades de evitar que as pessoas manipulem a informação. Parece que foi isso que eu entendi. Parece que foi isso que eu entendi ele dizer. São 7 canais, são 7 possibilidades de você ter acesso à informação. Correto? Então eu lhe digo, doutor Carlos Adalto, como o senhor vê a sua interpretação pessoal, aí eu estou pedindo a pessoal, não é de advogado só não, de Teresópolis ter 2 canais, duas rádios e as 2 pertencerem a ex-prefeitos? Olha, eu acho que isso é uma consequência até da própria política nacional, tá? de concessão. Tá? E, infelizmente, é uma situação que hoje ainda persiste em todo o Brasil, que para você adquirir uma concessão de um determinado canal de TV aberta ou de rádio aberta, você tem uma necessidade de você não só ter um poder financeiro para poder arcar com as responsabilidades daquela rádio, daquela emissora de TV aberta, mas também ter condição de perquirir um processo administrativo extremamente complicado, nos quais você depende de, não vou nem falar de lobby ou de influência, mas de estar presente junto ao Ministério das Comunicações, de estar ali no seu dia a dia, e que, face à limitação que nós temos técnica para canais de TV aberta, para canais de emissoras de rádio, ainda ser muito limitada, acaba facilitando que você, por ter pessoas com conhecimentos, com grandes alcances a nível nacional, possam ter esse direito dessa concessão. Independente disso, as empresas que tiveram essa concessão são empresas antigas. Adalto, me permite lembrar uma coisa.
Antes de pertencer ao Petro, a Rádio Teresópolis Já pertencia pertencia ao ao Celso 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 Damasio, exatamente. Correto. Independente, mas é onde que eu ia chegar nesse ponto. Então, hoje você tem uma limitação de 2 canais AM em Teresópolis. Você não pode ter um terceiro canal AM em Teresópolis porque a tecnologia não permite isso. Tá? Não sei emissoras de TV, mas até porque participei mais profundamente nessa área de rádio, tomei mais cuidado de estudar. Eu sei que hoje, tecnicamente, temos condições apenas de duas emissoras de rádio com abrangência local em Teresópolis. Só para ficar claro, o senhor fala tecnicamente porque no dial ali não tem mais localização para você instalar um novo exatamente, canal. Sob pena de você influir em outras emissoras na mesma região. Ou seja, tecnicamente mesmo, a nível de física, a nível de emissão de ondas sonoras, de ondas de rádio. Em razão disso, você fica limitado. E o que acontece? A política acaba levando a essa busca da possibilidade de comunicação. O que o político, não digo o candidato, não digo o mandatário, né, o prefeito, ou o vereador, ou o governador, eu digo a pessoa política, tem o interesse em se manifestar, tem o interesse em participar da imprensa. E, nesse sentido, o que acaba ocorrendo? Houve um interesse, inicialmente, nós tínhamos já uma rádio antiga em Teresópolis, como muito bem o Maurício falou, que após um determinado momento foi adquirido pelo senhor Celso Damasio, pelo grupo do senhor Celso Damasio, ex-prefeito de Teresópolis, pessoa de atividade política, e que posteriormente foi adquirida pelo grupo do senhor Roberto Petro, também com atividade política. Já a Rádio Geração 2000, desde a sua concessão, foi pela família do ex-prefeito Mário Tricano. É uma consequência natural. Você pode verificar em outras cidades, em vários municípios, principalmente do interior, que isso ocorre. Não quer dizer necessariamente que isso tenha sido consequência de alguma ilicitude ou de alguma irregularidade. É uma consequência natural do interesse e das condições atuais que regulamentam o setor. Doutor Carlos, eu tenho que pedir desculpas. Infelizmente, nós temos que obedecer uma regra de tempo e precisamos fazer agora mais um intervalo. Voltaremos em seguida com o bloco, onde teremos as considerações finais e o senhor terá condições de concluir o seu raciocínio. É só um pequeno intervalo. Até já. Estamos de volta com o último bloco do programa OAB em Foco. Agora teremos as considerações finais. No bloco anterior, nós estávamos falando da proliferação de canais. O doutor Maurício fez um comentário de 7 canais, mas o Anderson já nos corrigiu. De fato, são 10 canais de televisão à disposição da população em Teresópolis. Durante o bloco anterior também, foi citado aqui a TeleTV, a Diário TV, a Lizimara Guedes, com minha amiga, Margarete Rose, e o Nelson Durão, meu amigo pessoal, e eu acabei manifestando o pensamento de que ele teria uma tendência a defender veementemente o governo Mário Tricano. O que pode não ser verdade, mas é uma impressão que ele me passa. Aí passei a palavra para o advogado que faz a maioria das defesas do Nelson Durão, e ele agora vai concluir o pensamento, que eu tive que cortar, e em seguida falar suas considerações finais. Doutor Carlos Adalto, o senhor está com a palavra. Bom, antes de falar sobre o Nelson, só concluindo um raciocínio que eu estava fazendo. Então, nós temos, a respeito da concentração das emissoras de rádio nas mãos de políticos. Isso é uma consequência da democracia, uma consequência natural da regulamentação atual. E o que acontece? Não é só em Teresópolis que acontece isso, você vê em Friburgo, você vê
praticamente em todo o país. Você tem até grandes repetidoras das grandes emissoras de TV na mão de pessoas com grande influência política, ex-presidentes, ex-governadores. E isso é uma consequência natural, até porque não é de hoje. Há muito tempo se fala que a imprensa é o quarto poder, e na verdade é. Então, todos aqueles que têm um interesse político, veja bem, político no seu sentido principal, realmente de fazer parte da sociedade, de organizar a sociedade, de participar da organização e do comando da sociedade. Não é o interesse político de interesses pessoais. Isso acontece a nível nacional e eu diria até que internacional também. Você tem exemplos também de emissoras... Berlusconi na Itália? É geral, eu acho que é uma consequência natural e vem só ressaltar o quê? A importância da democracia, a importância da liberdade de imprensa, a importância da liberdade de expressão. E a necessidade que existe de se regulamentar isso, muito bem, como muito bem o Maurício falou, da necessidade de regulamentar sem amordaçar. Então, eu acho que é uma consequência natural. E voltando aqui ao que o Nelson Filho falou sobre o Nelson Durão, eu acho que ele expõe o ponto de vista dele. Da mesma forma que nós temos pessoas aqui que defendem veementemente o seu político preferido, o seu médico preferido, o seu mecânico preferido. Eu acho que o Nelson tem o ponto de vista dele e o Nelson Durão também deu um ponto de vista dele e fez uma defesa do seu ponto de vista quando encontrou contigo na porta do banco, e eu acho que ficou por ali. Por outro ponto, da mesma maneira que você mencionou ter participado de programas em outras emissoras de TV. Com você, inclusive. Inclusive, nós tivemos a oportunidade até de participar em conjunto, que teve a liberdade de falar qualquer coisa. Eu... Da mesma forma, até conhecendo um pouco mais o trabalho do Nelson Durão frente ao seu programa na Rádio Geração 2000, embora ele exponha veementemente o seu ponto de vista, que tenha o seu estilo próprio de apresentar o seu programa, por diversas vezes já participei, já presenciei, e sempre oriento no sentido de que seja aberto, como ele sempre faz, aquelas pessoas que têm interesse contrário, que compareçam ao seu programa, que compareçam por telefone, que compareçam pessoalmente, para expor seu ponto de vista e trocar ideias e, às vezes, até convencê-lo de que ele está errado. Então, eu acho que isso faz parte da democracia, faz parte da liberdade de imprensa. Expor com veemência o seu ponto de vista. Quando se dedica um programa a uma crítica, a um exame de um determinado assunto. Principalmente quando esse programa é sustentado por opiniões pessoais. Colocar também aberto esse programa àquelas pessoas que discordam daquele ponto de vista para que isso sirva como uma forma também da população se expressar. Então, complementando isso aqui e aproveitando já para fazer as considerações finais, eu acho que a imprensa precisa sim de uma regulamentação, precisa sim de um cuidado especial para que a gente possa realmente exercer a liberdade de imprensa. Hoje, sem regulamentação, o que está acontecendo? O jornalista está cada vez mais se calando, está cada vez mais se omitindo, porque não sabe qual é a consequência do seu ato. Não sabe se ele pode ser punido ou não, porque vai ficar na mão de uma pessoa, não vai ficar na mão de uma lei, não tem uma regulamentação prévia, não tem um parâmetro a ser seguido. Então, eu acho que
É proveitoso essa oportunidade que a OAB nos dá de vir participar, de vir colocar o nosso ponto de vista e, mais uma vez, demonstra o interesse em liberdade de imprensa. Eu acho que é essencial para o exercício da democracia e como a OAB é defensora primária da democracia no Brasil, eu acho que ela está num papel extraordinário com esse programa semanal, colocando o ponto de vista de profissionais, o ponto de vista da advocacia como um todo, de acordo com os interesses da população, de acordo com os interesses da sociedade. Então, Nelson, transmito os meus parabéns ao nosso presidente Jefferson pela iniciativa. Deixo meus parabéns aqui também a você que está coordenando isso, à TV Diário por ter aberto esse espaço. Maurício é meu colega aí de várias atuações, já atuamos juntos e em lados contrários, mas é sempre um grande parceiro. Deixo um abraço. O nosso amigo aqui, repórter, jornalista, o Anderson, que tive a oportunidade de conhecê-lo hoje, já conhecia a sua atuação no jornal. Confesso que não tinha assistido ainda a sua atuação frente ao Jornal Diário TV, mas tenho certeza que vai conduzir também na Diário TV uma fantástica atuação, como faz no jornal impresso. Fica aqui o meu abraço à população que com certeza vai assistir a nossa programação, vai estar atenta, como sempre está, ao que a gente coloca, e deixar um abraço em geral aos advogados, que afinal de contas é um programa da OAB, então um abraço à advocacia de Teresópolis, à advocacia do Brasil. Adalto, eu te agradeço imensamente a participação, já lhe digo que você será convidado para outras oportunidades. E quero deixar claro aqui o seguinte, a gente tem que dar mérito a quem tem mérito. A ideia de criar o programa foi do Dr. Maurício Mendes. Ele apresentou a proposta para o Dr. Jefferson, me chamaram, me convidaram para ser o mediador, o apresentador. O Dr. Maurício Mendes, como eu já falei diversas vezes, é uma pessoa que eu respeito bastante e é o responsável direto pelo programa, pela criação do programa. Então, a gente tem que dar crédito a quem tem crédito, tá certo? Mais uma vez, meus parabéns, doutor Maurício. Agora, as considerações finais do jornalista Anderson Duarte. Bom, Nelson, realmente esse programa foi muito importante pela questão de nós mostrarmos à população que a falta de uma regulamentação para a imprensa, de uma forma geral no Brasil, tem realmente o seu lado nocivo, tem dado muita preocupação, tem cerceado realmente o profissional de comunicação em sua atuação. Necessitamos urgentemente de uma regulamentação, mas uma regulamentação que seja pensada, sim, na organização das empresas de comunicação, em como elas precisam estar legalmente para que possam ter o direito de informar. Então, tudo isso passa pela valorização do profissional, tudo isso passa pela preparação do profissional e tudo isso passa pela avaliação também da população. Eu acho que a percepção da população agora é cada vez mais importante. Que as pessoas estejam atentas e que esse mecanismo de regulamentação venha o mais rápido possível. Bom, as discussões aqui hoje foram muito positivas a respeito da proliferação de canais de comunicação na cidade, pela questão dos conteúdos locais estarem sendo posicionados, né? E eu esqueci de falar uma coisa que eu acho muito importante, essa tendência da regionalização dos conteúdos, ela é uma tendência que tem sido reportada em quase todo o mundo, né? Não digo só Brasil, não. Nos Estados Unidos, essa coisa da TV local ter peso no local mesmo, ela já tem algum tempo, mais ou menos na década de 80, o Maurício, como um historiador também, pode nos ajudar nesse sentido. Mas, quer dizer, nós estamos entrando nesse sistema de comunicação, que é um sistema de comunicação que nos interessa, sim. Nós precisamos ter notícias de Teresópolis hoje na TV, nós precisamos ver o Teresopolitano na televisão, nós precisamos ver o Teresopolitano nos jornais, de preferência não na coluna policial, né, Nelson? Mas precisamos ver o Teresopolitano e é isso que as emissoras devem buscar. Falo agora como profissional de comunicação, como jornalista, que essas emissoras procurem o interesse do Teresopolitano,
procurem a qualidade na transmissão daquilo que é informado, que procurem o zelo nas suas produções. Não digo estabelecer padrões. A gente fala muito na área da comunicação, na questão do padrão global. A gente não sabe se o padrão global é o certo. Ele é bonitinho, mas procurem o seu padrão, procurem a sua formatação. E quero agradecer também, né, o convite para estar presente aqui hoje. Acho a discussão extremamente importante, principalmente do lado dos profissionais tão gabaritados e tão reconhecidos na nossa cidade. É muito importante para mim também estar participando aqui. E dar os parabéns à OAB por ter abraçado realmente essa ideia do programa, que, como nós vimos, né, Nelson, já tem dado repercussão, as pessoas têm realmente elogiado a produção, e que a partir de agora, junto com a Diário TV, que a OAB consiga que o Enfoco seja cada vez melhor também. Parabéns ao Jefferson, parabéns ao Nelson, Maurício, que é o cabeça, é o idealizador do programa. Parabéns, Maurício. Eu participei dessa etapa de criação, a gente sabe como é difícil, né? Quando a gente preza pela qualidade, quando a gente preza pela qualidade da informação, a gente sabe o quanto é difícil produzir. Parabéns ao AB e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Anderson, e como falei para o Adalto, vou repetir agora, a gente tem que dar mérito a quem tem mérito. E, de fato, na parte física, na parte técnica do programa, o programa OAB também não estaria acontecendo se não fosse o Anderson. Porque o Anderson deu todo o suporte, não é verdade, Maurício? Todo o suporte nesse início, tem nos ajudado. Quando foi feito o convite, aceitou de pronto, não se fez de rogado, entendeu? Então, realmente, nós é que temos que lhe agradecer pela presença e por todo o apoio que você tem dado ao programa OAB em Foco. Agora, passar a palavra para o Dr. Maurício, considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer a presença, né, do Dr. Adalto. Como ele falou, a gente, com frequência, a gente anda em lides opostas, mas a gente nunca houve violação de ética ou qualquer resvalo na relação pessoal que existe. Litigar com o Dr. Adalto é ruim porque a gente sabe que vem coisa de qualidade do outro lado, mas é bom porque a gente aprende muita coisa com as coisas que ele faz, né? Agradecer a presença do Anderson também. O Anderson, a gente fala sobre a necessidade de uma formação específica para o jornalista. A gente vê pelas ponderações e pelas colocações que ele faz a diferença entre um fazedor de jornal e um profissional de comunicação. Fazer jornal é relativamente fácil. Em regra, basta ser alfabetizado se o jornal for impresso. Em regra, basta saber falar se o jornal e ter o aparato técnico se for sob o aspecto audiovisual. Agora, entender de comunicação, saber ler os processos que acontecem, as modificações, o que pode projetar no futuro, aí precisa de algo mais, né? Precisa você ter efetivamente uma formação. E o que faz o diferencial entre uma emissora ser boa ou ser ruim não é o aparato técnico que ela tem. Não adianta nada, se você der um lápis na mão de um analfabeto, ele vai furar o ouvido, né? Você tem que colocar pessoas que saibam efetivamente o que estão fazendo. E sobre esse aspecto, a gente tem que parabenizar a TV Diário pelo profissional que ela tem. É óbvio que eu defendo a democratização, defendo a polarização, defendo ter mais emissoras de TV. Imagina se a gente não tivesse essa quantidade, não provavelmente a quantidade, mas se a gente não tivesse a possibilidade de TV locais, a gente não poderia estar sentado aqui hoje fazendo o programa, né? Então, isso só é possível porque a gente tem emissoras locais na cidade. Não acho ilegítimo que políticos tenham o interesse em ter as suas emissoras de TV. O que precisa ficar muito claro é que, primeiro, ele tem compromisso com a verdade. Ele não pode colocar fatos que sejam mentirosos. E, segundo, a pessoa que assiste, seja aquela rádio ou seja aquela emissora de TV, ela tem que ter a consciência, para fazer um filtro, para fazer um discernimento, que ela está assistindo uma TV que pertence ao grupo A, pertence ao grupo B, pertence ao grupo C, pertence ao grupo D. Isso é fundamental para a compreensão da informação que é levada até a pessoa. A OAB costuma dizer, né, existe uma frase clássica da OAB, que sem advogado não há justiça, sem justiça não há democracia. Sem a liberdade de informação, também não há democracia. Sem a liberdade de informação, não há liberdade individual. Agora, essa liberdade de informação, essa liberdade de imprensa, uma coisa que eu acho crucial, ela tem duas faces. Tanto a face do jornalista em poder se expressar, quanto a obrigação que o jornalista tem em levar essa informação por inteiro para a população. Porque a liberdade de imprensa, ela defende fundamentalmente a democracia.
Muito obrigado, doutor Maurício. Eu também vou fazer minhas considerações finais, porque eu tenho um compromisso com a Ordem dos Advogados do Brasil. Afinal, eu estou aqui na frente representando essa instituição. Então, eu tenho um compromisso com o doutor Jefferson, com o doutor Maurício, mas eu também tenho um compromisso comigo como pessoa. E eu vou falar para a população de Teresópolis que quando me propuseram participar desse programa, eu idealizei um programa na minha cabeça, uma oportunidade de levar realmente para a população um ponto de vista idôneo, isento, porque esse é o objetivo da Ordem dos Advogados do Brasil. Cogito com o doutor Jefferson, com o doutor Maurício, que a Ordem tem que se posicionar frente a problemas locais. Tem que se posicionar mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou assim, eu não tenho as conversas que nós temos em bastidores, exemplo, doutor Maurício Nelson, procura ser um pouco mais rápido na pergunta, né? Porque, na verdade, nós estamos em fase de adaptação. Como eu falei, eu não sou jornalista, nós estamos aprendendo a trabalhar com o meio de comunicação. Só que eu falei para ele, eu não consigo, eu tenho que colocar minha opinião, porque eu me comprometo com o que eu estou fazendo, tá certo? Quando eu falei do Nelson Durão, não estou censurando o Nelson Durão, eu gosto do Nelson Durão como pessoa, tá certo? É um amigo, a gente se conhece há 20 anos. A Lizimara é uma pessoa que eu admiro demais, tá certo? Se você fala o que você acredita, pode ser que o que você acredita não seja a verdade absoluta. Mas se você fala o que você acredita, se para você aquilo é verdade, então eu não vou te criticar por isso. Mas se você manipula a verdade por interesse pessoal, por um ganho pessoal, isso tem que ser combatido. Então, se o Nelson chegar aqui na frente e fizer um comentário do que a população comenta na cidade, fulano tem essa tendência, ciclano tem essa tendência, eu estou falando mal? Não. Eu estou repercutindo o que a cidade diz. Tá certo? E o programa OAB em Foco veio não só para levar informação, mas para participar da sua vida, para tentar ajudar Teresópolis a ser uma cidade melhor. E é com isso que eu tenho meu compromisso. No momento em que eu não puder vir aqui e expor a minha opinião, eu prefiro me afastar. E o doutor Jefferson sabe disso, o doutor Maurício sabe disso e me apoiam. Então eu vou pedir encarecidamente para vocês que perdoem os meus erros iniciais, porque eu estou dizendo, não sou profissional do jornalismo. Mas ao mesmo tempo eu digo, contem com toda a minha força de vontade para ser a pessoa que vai representar a Ordem dos Advogados do Brasil da forma que a Ordem dos Advogados do Brasil merece. Meus agradecimentos, eu sou Nelson Filho e este é o programa OAB em Foco. Até mais, Teresópolis.